Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de genética e o assunto da aula de hoje é a cromatina sexual. Pessoal, cromatina sexual, na verdade, é uma estrutura que foi encontrada por um senhor chamado Barr dentro das células femininas. As células femininas, como qualquer outra célula eucariótica, apresentam um núcleo, né? Mas esse cara, ele percebeu que no núcleo feminino, perto da periferia, sempre tem uma região de DNA que está mais condensada do que o resto. E não era o nucleolo, né? O nucleolo, na verdade, ele é uma região mais densa que existe nas células tanto de meninos como de meninas. Mas essa estrutura super condensada na periferia do núcleo, ele descobriu apenas em células femininas. Mais tarde, uma outra cientista, a dona Lyon, ela propôs que esse corpúsculo de repente fosse um cromossomo X inativo. Porque qual foi a ideia dela? Mulheres têm 2 cromossomos X, homens têm apenas um cromossomo X, né? Então, como meninas têm 2 cromossomos X, talvez durante o desenvolvimento embrionário delas, a gente venha a silenciar um desses cromossomos X, né, de forma que só um deles sejam ativos, né? E mais, ela estava certa, pessoal. O que se sabe hoje em dia é que nas primeiras fases de desenvolvimento embrionário, 50% das células femininas inativam o cromossomo X que ela recebeu da mãe e as outras 50% inativam o cromossomo X que ela recebeu do pai. E a inativação de uma molécula de DNA, pessoal, ela acontece por um processo que a gente chama de condensação, que é quando uma molécula de DNA ela se enrola, se novela em uma proteína globular chamada proteína histona, né? Então, como as moléculas de DNA vão estar enroladinhas nessa proteína histona, elas não têm como ter os seus genes lidos, né, transcritos e depois traduzidos. Por isso que a gente diz que a molécula de DNA, que está representada aqui por essa fiozinho verde, ele vai estar inativo, justamente pelo fato de estar enroladinho na proteína histona, né? Então, seria um mecanismo que a gente chama de mecanismo de compensação de dose, né? Porque as mulheres teriam os 2 cromossomos X, né? Então, teria que compensar a dose dupla de um deles. Homem nenhum apresenta o corpúsculo de Barr, né? Essa estrutura condensada. Então, hoje em dia, a gente utiliza muito análise de células embrionárias para saber qual vai ser o sexo do bebê, né? Então, qual vai ser o sexo genético do bebê. Existem doenças como a DMP, mais conhecidas como distrofia muscular progressiva, que podem aparecer em algumas mulheres heterozigotas ou não. A distrofia muscular progressiva, pessoal, é uma doença em que a pessoa vai apresentando deficiências musculares ao longo do seu período de vida, né, até que chega o momento que a pessoa chega a óbito, porque vários músculos do corpo da pessoa vão sendo prejudicados, não só a musculatura esquelética, né, mas músculos involuntários também, como diafragma, né, intercostais, língua, coração, enfim, são malformações na questão da musculatura. E essa doença, pessoal, ela está ligada ao cromossomo X. Ela é uma herança recessiva ligada ao X. Então, se a pessoa ela herda o alelo recessivo, ela vai apresentar a distrofia. Se ela herda o alelo dominante, provavelmente ela não vai apresentar a distrofia. No caso de mulheres que são heterozigotas para distrofia muscular progressiva, pode acontecer dela apresentar a doença, pessoal. Por quê? O que vai acontecer? Se a mulher apresentar 50% dos cromossomos XH ativos, né, isso já é suficiente para que ela seja sadia. Agora, se ela tiver 51% dos cromossomos XH ativos, por mais que ela seja heterozigota, né, o XH vai estar em maior parte, né, vão ter mais cromossomos com a doença ativos do que cromossomos sem a doença. Então essa pessoa ela vai acabar apresentando a distrofia, tá, pessoal? Então, salvo casos, né, para meninas heterozigotas.
Existem algumas condições também que o cromossomo X ele tá interferindo na pigmentação da pele. Aí nesses casos, por exemplo, ela pode apresentar áreas do corpo pigmentadas e áreas do corpo despigmentadas. As áreas do corpo pigmentadas correspondem às áreas do corpo que ela tem o XHzão ativo, por exemplo, né? E as áreas despigmentadas que ela tem o XHzinho ativo. Claro que um outro gene, né? Esse aqui é responsável pela musculatura. E esse que eu tô falando pra você seria um outro gene. Tu pode colocar outra letra que tu quiser e pode te apresentar por um A, por um B, por um C, como tu quiser. Mas o fato é que mulheres heterozigotas, com essa questão da coloração da pele, né? Elas podem ter áreas pigmentadas e áreas despigmentadas. Áreas pigmentadas representam áreas que tu inativou o gene responsável pela despigmentação, que tá no cromossomo X Hzinho. Certo, gente? Então tá bom. Até a próxima aula. Um beijão.